Nesses últimos dias, escritores e digital influencers começaram a debater sobre um tema em foco no nosso mundo literário: booktubers. O que são booktubers? Bom, em suma, são pessoas que debatem e analisam livros em canais de YouTube ou Instagram, em blogs, etc. Em vídeo, em formato de vídeo. O grande debate ao redor disso era se esse tipo de análise fazia bem a divulgação literária ou se simplesmente banalizava os livros. Isso deve por conta de vários youtubers que, ao invés de fazerem críticas pertinentes ao livro, se contentam em dar simplesmente suas impressões. Ah, eu gostei de tal livro porque fulaninho ama fulaninha. Etc. Por aí vai. Esse tipo de comportamento, visto por alguns, pode prejudicar a análise literária. Porque, ao invés de tocar em temas pertinentes, como estrutura narrativa, ao tema filosófico em pautas, críticas sociais realizadas, ele acaba empobrecendo, dando suas impressões subjetivas. Enquanto isso, a crítica literária, como era feita nos jornais, e como ainda existe em jornais como 451, por exemplo, acabam perdendo a popularidade. Mas quais são os efeitos disso no mundo literário? Isso é bom para um escritor? É bom para escritores iniciantes? É bom para o público de leitores? Essas perguntas muito pertinentes eu não poderia responder sem a ajuda de um grande Sartre. Então eu peguei o livro O que é Literatura, de Sartre. O livro de Sartre contém 4 ensaios sobre literatura. Ele faz perguntas como por que escrever e o que é escrever, para quem se escreve, etc. Sartre, nesse livro, defende o engajamento do escritor, o engajamento político, social. Ele, em sua tentativa de esclarecer o assunto, ele tenta definir primeiro o que é literatura. Para Sartre, a diferença essencial entre a literatura e os outros tipos de arte é a questão imagética envolvendo as outras. Então, por exemplo, num quadro ou numa música, você tem as impressões do objeto, da imagem. Até na poesia isso acontece, que mesmo quando o autor aborda os sentimentos acabam se tornando objetos realmente. Wow! Now that's what I call the enriching world of art. Not bad at all. Já na literatura, de acordo com Sartre, evidencia a subjetividade de quem escreve, mas ela deve ser complementada com a subjetividade de quem lê. Ou seja, diferente de todos os outros tipos de arte, a literatura precisa de 2 agentes essenciais. Criticando a visão parnasiana de arte pela arte, consistia de um poema em que apenas a linguagem era essencial, sentimento era visto com descaso, até criticavam os românticos. Ele aponta na literatura uma forma do escritor entregar todos os seus sentimentos e deles serem interpretados de acordo com as impressões do leitor. No entanto, esse tipo de visão pressupõe uma necessidade básica, tanto do leitor quanto do escritor, que é a liberdade. O que é a liberdade para Sartre? No caso específico de O que é literatura, Sartre evidencia a liberdade como ato de se doar. Ou seja, quando alguém escreve um livro, ele precisa ter a liberdade de colocar seus sentimentos no papel. Ao mesmo tempo, ele precisa sacrificar os seus sentimentos, pois ele sabe que a partir do momento em que ele escreve, ele não é mais o livro. Porque quando um leitor pega esse livro para ler, ele, primeiro, e aí essa questão da liberdade do leitor para Sartre, o leitor precisa pegar o material e ter a liberdade de se colocar no lugar de quem escreve e, ao mesmo tempo, levar a sua subjetividade. What? Get out of here. Os ensaios de Sartre, então, eles têm um caráter muito objetivo em questão à literatura. A literatura, tanto para quem faz quanto para quem consome, precisa ser subjetiva. Como nós podemos, então, pegar os conceitos de Sartre sobre literatura e fazer uma comparação com crítica literária e booktubers?
Se Sartre analisasse a situação, ele logo apontaria um defeito básico nos booktubers. Ou simplesmente quem dá as impressões dos livros, porque muitos jornalistas dão as impressões. As impressões literárias evidenciam a falta de liberdade, porque no momento em que o leitor passa suas impressões, ele entrega a sua subjetividade. E repare que é o mesmo defeito que eu estou cometendo nesse momento, pois eu estou dando as minhas impressões. Então ele forma essa arte magética que Sartre não criticava, mas diferenciava da literatura. Já uma crítica literária, que é sim feita por muitos booktubers, mas foi popularizado nos jornais, em revistas literárias, as críticas apontam os elementos do escritor, de forma imparcial, à primeira vista. Que coisa interessante. Se pararmos para pensar para Sartre, o essencial para se fazer uma crítica literária deve ser a imparcialidade. Por quê? Aquele que critica a obra literária precisa se retirar de lá, passar a subjetividade do autor com isso. Mas no momento em que ele escreve, ele se torna o autor. Isso gera um paradoxo, que a subjetividade de quem está entregando é o próprio leitor. Qual é a conclusão que podemos chegar, ou pelo menos a contradição que podemos nos questionar? A impressão literária, ela tira a subjetividade de quem pode ler depois. E isso, para Sartre, você estaria tirando a alma da arte. Ao mesmo tempo, a crítica literária idealizada poderia sim passar uma visão para os possíveis futuros leitores daquele texto, e assim a obra literária ainda estaria íntegra. Contudo, como é que a gente pode balancear a crítica literária com a divulgação, que é o grande tema em foco? Bem, é muito mais popular se dizer o que achou, que é a questão da catarse. Quando a gente fala o que sente ao ler, a gente está vendendo uma emoção e não a obra em si. E é por isso que são tão populares os booktubers, pelo menos canais de impressões literárias, porque lidar com os sentimentos é muito mais vendável do que explorar a filosofia, do que estudar a estrutura narrativa, que para pessoas que não têm o costume de ler, parece ser, à primeira vista, uma atividade chata, pacata, monótona. Então, como poderíamos, ao mesmo tempo, entregar um valor a uma crítica literária e, ao mesmo tempo, conseguir divulgar essa mesma obra de arte? I don't know. It's a mystery. Antes de responder essa pergunta, eu acho que a gente deveria se perguntar se isso é possível realmente. Pelo menos, se a gente analisar o Brasil, nós precisaríamos analisar o público de leitor. Quem são as pessoas que mais consomem? O que elas consomem mais no mercado editorial? Será que as pessoas realmente são interessadas em se entregar de forma subjetiva a uma obra e tentar arrecadar tantas informações? Ou é mais fácil simplesmente consumir, naquele velho exemplo do início cultural de Adorno e Horkheimer? Divulgar a literatura é democratizá-la. E democratizar a leitura é levar o conhecimento ao povo. Talvez os booktubers tenham sim uma importância de divulgação literária, mesmo com algumas práticas, vendo os mais populares, as melhores práticas são vender sentimento num movimento catártico, ao invés de simplesmente vender essa subjetividade que Sartre ilustra. Então a questão aqui é que se nós estivermos realmente preocupados em formar um mercado de leitores, talvez os booktubers tenham uma importância fundamental nisso. Talvez não, tem. Porque é importante democratizar a leitura. Agora, se esses novos leitores, daqui a anos, começarem a pensar literatura, isso é um outro debate, é um debate muito mais denso e muito mais difícil. Para concluir, então, eu vou deixar uma pergunta. Eu gostaria que vocês respondessem aqui nos comentários. Aqui embaixo eu vou deixar a descrição da matéria em que eu me baseei, todos esses debates, e eu quero que vocês me respondam essa pergunta. Será que para formar um público pensante daqui a alguns anos,
nós teríamos primeiro que idiotizar a literatura, teríamos que realmente vender uma indústria cultural antes de vender cultura em si.